Olá, bem-vindos! Estamos começando mais um Live News. Nesta semana, nosso convidado é o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Dornelles. Também conosco o jornalista do Grupo Bandeirantes, Rogério Forcolém, na difícil missão aqui de substituir Milton Cardoso, mas a gente troca uma estrela por outra estrela, né? E assim o time da Band vai se revezando em altíssimo nível. Obrigado pela participação, Rogério Forcolém, hoje com esta figura, né, exemplar aí, né? O trabalho muito competente do Dr. Marcelo Dornelles. Vamos saber um pouco da história desse brilhante membro do Ministério Público, um pouco do que o Ministério Público está fazendo, né, fez pela pandemia, enfim. Dr. Marcelo Dornelles, seja bem-vindo, obrigado pela presença no Live News. Muito obrigado, queria cumprimentar o Rogério Forcolém, cumprimentar o hoje radialista, né, publicitário Lara, que também eu conheço profundamente como deputado, como secretário, como político aqui do Rio Grande do Sul, de grande destaque. Para mim é uma honra estar participando com vocês do programa. Tá? Para mim, fico bastante honrado com a procura, a indicação do meu nome para fazer essa entrevista. Fico muito honrado e fico à vontade, à disposição de vocês. Forcolém. Nós acompanhamos muito o Ministério Público, aquela última referência guardiana da sociedade, do cidadão, né? Tanto a advocacia faz esse trabalho, quando nós vamos lá contratar um advogado, mas o promotor ele tem que estar atento, né, a todos os movimentos públicos e, obviamente, às vezes esses movimentos públicos não funcionam quando um promotor tem que entrar fora as varas criminais, que aí depende de acontecer um crime para fazer a denúncia. Tem outros aspectos, né, doutor, que o Ministério Público deve estar atento. E eu pergunto para o senhor, para a gente trazer esse esclarecimento ao cidadão, fora as questões penais efetivas, né, que precisa do crime para que o promotor possa denunciar aquele acusado, como é que a promotoria pode se posicionar nos direitos pessoais de cada um do nosso cidadão? Quando é que a promotoria, por exemplo, pode auto se acionar a partir de uma reportagem de uma emissora de televisão, de rádio ou de jornal, denunciando uma questão séria que não está funcionando e que atinge o direito do cidadão? Bom, essa pergunta é bem importante, porque historicamente o Ministério Público é conhecido e bastante reconhecido na área criminal, no combate à corrupção, tráfico, nos homicídios, que trabalha no Tribunal do Júri. É uma das funções assim, mais importantes e também das mais antigas da nossa atuação, mas especialmente nos últimos 30 anos nós avançamos muito para outras áreas, né? Defesa do consumidor, defesa dos direitos humanos, a saúde pública, a infância e juventude, a probidade administrativa. Então são áreas assim que o Ministério Público vem atuando, que a gente chama do extrajudicial, que especialmente a partir da minha gestão anterior eu tenho colocado assim como um papel muito relevante assim do Ministério Público. E a gente sim trabalha, a nossa atividade ela pode ser de ofício. Então, por exemplo, lá no consumidor, uma propaganda enganosa, por exemplo, que nós verifiquemos em qualquer circunstância, rádio, televisão, numa placa, nós podemos atuar de ofício. Né? Nós muitas vezes recebemos de jornalistas informações sobre irregularidades, A, B ou C, mas nós atuamos também de ofício. Sempre que tenha um interesse público, um interesse social e que tenha assim, uma gama relevante de defesa da sociedade, nós atuamos. O que às vezes acontece assim, que não é a nossa atuação? O caso individual. O Ministério Público tem o papel da defesa coletiva da sociedade. Sim. Ou seja, nós não somos como um advogado de uma pessoa que tem um problema. Nós sempre atuamos quando o problema é coletivo. E aí sim, ele pode se dar de ofício, de qualquer forma, ou por alguém procura, ou até mesmo vendo, sim, um jornal, um programa de televisão. É que quando, desculpe interromper, Lara, é que quando o que o doutor está falando aqui, é que o cidadão que vai procurar, o cidadão comum também pode procurar a promotoria trazendo uma denúncia, por exemplo, uma denúncia ambiental, Sim, né? sim. Nós temos um atendimento.
Agora, o atendimento ao público, assim, que atender as pessoas é uma prática histórica do Ministério Público, Sim. sabe? Mesmo, às vezes até a gente não tem, assim, ó, não é um papel que eu possa fazer, mas a gente encaminha ao setor competente, dá Sim. uma orientação Sim. adequada, né? Mas às vezes tu não pode ser, assim, o advogado daquela pessoa, isso não. Sim, sim. Né? Mas nós temos, e agora o que aumentou muito é o atendimento virtual. Nós temos as nossas plataformas virtuais, e aí a gente recebe muita demanda virtual, e aí a gente pode fazer a orientação também pelo site, né, que também é uma forma de atendimento ao público, né, que não é só aquela situação antiga presencial. Hoje, pelo tempo, pela modernidade, a gente atua também de forma virtual em todas as plataformas. Nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos Instagram, temos o site, temos o SIACA, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, nós estamos assim, bastante envolvidos nesse atendimento virtual. Sabe que a vida de promotor não deve ser fácil, né, Forcolê? Porque promotor de justiça é o seguinte, ele, em última instância, ele é o fiscal da lei. Sim. Né? O legislativo faz isso também, mas é uma forma, digamos, mais macro. Então, a vida de um fiscal é estar sempre atento, quer dizer, nunca tem bola redonda, é só bola quadrada. Então, isso tem que ter um tanto de vocação. Vocação e preparo técnico. Não, né? preparo técnico, mas é para aguentar essa carga, porque é bronca em cima de bronca. Né? Me parece que a vida do promotor... Não, o promotor que não faz uma bronca lá no município, que não compra uma briga, que não está... Ele tem que ir para a Defensoria Pública, então, e até a Defensoria Pública faz isso. Eu tenho uma curiosidade... Não, e isso aí que o doutor, eu acho que é importante hoje o nosso programa esclarecer, isso que o doutor está falando, que às vezes as pessoas confundem o promotor com um advogado pessoal. Sim, ou com o defensor público. O defensor público, exatamente. O defensor público, ela pode ir lá buscar, né, na defensoria. O promotor, ele vai agir na questão coletiva. Sim. Eu vou dar um exemplo. Em 2008, eu era chefe da Defesa Civil. Eu recebia muito papel da promotoria, né? Eu recebia um ofício dizendo, senhor chefe da Defesa Civil do município de Novo Hamburgo, chegou conhecimento dessa promotoria que existe um crime ambiental, tal. Solicito o senhor, determina o senhor que vá, né, fiscalizar e dar retorno a essa promotoria. Então, é esse tipo de coisa. Tu chegar lá no local, está atingindo 10, 15, 20, 30, 50 pessoas ou mais, né? Forcolém, e é só bronca. É bronca. E o cara que não for proativo, né, para comprar essas brigas que, né, em defesa da lei, da ordem, realmente ele não tem vocação para ser promotor. Doutor Marcelo, vamos falar um pouquinho dessa vocação, doutor. O senhor é oriundo de Porto Alegre mesmo? Isso já vem desde guri, essa vocação? Conte um pouquinho da sua história para nós aí, doutor. Muito obrigado. Sim, o Ministério Público tem esse papel, sim, eventualmente até pouco compreendido, né, de estar interferindo em várias questões, mas faz parte da nossa atividade, né? Mas tem que ter cuidado, equilíbrio também nas questões, mas é um pouco da nossa atividade comprar algumas brigas diferenciadas. Mas eu sou natural de Porto Alegre, minha família é de Livramento, meu pai e minha mãe são de Livramento, meus avós eram Alegrete, Quaraí, eu sou daquela região, mas eu já nasci em Porto Alegre. Eu acho que tive vocação, sim, porque desde a faculdade eu tinha interesse, a partir do conhecimento de alguns professores e tal, que eram promotores, eu me identifiquei muito assim com o tipo de trabalho, de papel, de defender a sociedade, sabe? Eu sempre me interessei muito por isso, então eu foquei, sim, a ideia de ser promotor. Então, em seguida que me formei, hoje precisa 3 anos de formato para fazer concurso. Na época, não. Eu já comecei a fazer o concurso público e tal. Na sequência, fui aprovado. Fui para o interior do estado. Trabalhei em Tupanciretã, minha primeira promotoria. Depois, eu fui para Cruz Alta. Depois, eu vim para Canoas. Depois de Canoas, para Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, eu trabalhei em várias situações, mais variada gama de situações em Porto Alegre. E depois fui para a associação, fui presidente da associação do Ministério Público, depois fui procurador-geral, e aí fiquei nessa atividade mais institucional aqui, mais da política institucional. Mas eu sempre tive a questão da vocação, sim, esse papel assim, de defesa do coletivo, de tentar fazer o que é certo, sabe? Sempre tive um pouco disso, sim. Não, e aí tem que ter para contrabalançar essa carga, que não é fácil, ainda mais, né, a parte administrativa,
tem que ter as válvulas de escape. Me parece que uma das válvulas de escape aí do Dr. Marcelo é o seu Colorado. Eu já vi ele com os filhos lá sentado em noite que o estádio não está muito cheio. Mas esta válvula de escape às vezes pode se tornar um temor, né? Uma coisa pior até, porque a dupla Grenal não anda fácil de gente torcendo. Eu encontrei, né, Lara, uma noite fria lá, pouco público, mas nós estávamos lá, né? Não, torcedor, levando a família, né? Todo mundo ali. Tem que ter essa contrapartida aí para poder, né, Marcelo, achar um equilíbrio, né? Eu gosto muito de futebol e eu ainda tento jogar. Nós temos o time dos promotores, né? Nós jogamos todas as terças-feiras. Aí já é bom, porque daí faz o exercício, né? Então eu tenho ainda assim a rotina, sempre me envolvi com futebol desde a adolescência, né? Joguei na base ali do Grêmio, do Inter, lá no início, e depois, então, eu continuo jogando até hoje, mas o futebol realmente é uma das coisas que mais me agrada. O senhor acabou de fazer... Jogos, assim, tanto assistir quanto de eventualmente jogar. Ei, doutor, o senhor acabou de fazer aí um marketing pessoal. Aí o senhor disse que jogou nas bases lá. Aí a gente fica curioso para ver esse futebol, né, Lara? Não dá para jogar com eles. É o seguinte, eles têm um time que joga toda terça-feira. E aí, de tanto em tanto, eles convidam um outro time. Mas só que o outro time se junta na hora e eles estão com deles afinadinho. É ir lá na associação do Ministério Público para jogar e perder para eles. Com a Assembleia, sim. Aí dá um vareio na Assembleia. Já jogamos com a imprensa. Nós estamos sempre nessas relações assim institucionais, importantes. Nós sempre... O futebol é bom que aproxima, né? O futebol é uma brincadeira, depois faz um churrasco. Então a gente tem essa rotina assim de jogar com juízes, com delegados, com defensores, com a imprensa, com deputados, enfim. Esse último ano ficou dificultado por causa da pandemia, né? Mas a tendência é no futuro voltar essa confraternização tão importante para todos nós. Já descobrimos duas formas de válvula de escape, porque todos nós, na profissão que a gente exerce, tem que ter, né? Você como publicitário, radialista e deputado, é uma cobrança muito forte, um promotor também. Jornalista, bom jornalista com mais de 10 anos, que não tem um refluxo, que não tem uma gastrite, não foi jornalista de nenhuma redação exigente, né? Porque a gente... Então, e a profissão do procurador e do promotor, doutor, é muito papel, é muito processo a se estudar para... Claro que o senhor aí, com a sua idade, com a sua experiência, o senhor já sabe as curvas, né? Já sabe aonde tomar para decorar aquela coisa, mas é muita pressão. Eu lhe pergunto aí, mais uma pergunta pessoal, além dessas coisas que o senhor falou, tem mais alguma coisa que faça o homem relaxar? Além, assim, convivência com a família, o senhor gosta de fazer alguma coisa diferente para sair um pouco da... Não, é o churrasquinho em casa com a família. Eu tenho uma casa aqui no litoral, a gente no final de semana tenta ir para lá. Ali também tem futebol, tem os amigos, mas é por aí, sabe? Uma janta com os amigos, tomar um vinho, viajar com a família. Não tem nada assim de muito extraordinário. Nós não somos diferentes de ninguém, né? Nossa atividade, a gente faz um concurso público bastante difícil, tem uma atividade de bastante responsabilidade, seriedade, mas nós também temos o nosso dia a dia, todos nós, igual as outras pessoas, né? E a minha atividade é isso, é jogar futebol, é um churrasco com os amigos, com a família, na praia. Não tem nada assim muito extraordinário, não. Doutor Marcelo, minutinho, já voltamos aí, doutor. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Corsan, onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe,
Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Precisamos fazer a nossa parte, né? Se o ferro não estiver em uso, tire da tomada. Tome banhos mais curtos. Desligue o ar-condicionado. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Hoje, recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Dornelles. Dr. Marcelo, nos fale um pouquinho disso aí, dessa questão de ser o primeiro promotor de justiça, procurador-geral do Ministério Público, e se eu estou muito errado nisso, que parece que há uma certa linha que, independente dos procuradores, existe uma política no bom sentido, né, do Ministério Público, uma política de Estado no Ministério Público. Tens razão, sim, Lara. Eu fui o primeiro promotor de justiça procurador-geral. Isso decorreu de uma... Eu, quando fui presidente da Associação do Ministério Público, lá em 2008, 2009, naquela oportunidade, o cargo de procurador-geral era exclusivo dos procuradores de justiça, que é o último grau da nossa carreira. Só que o que acontece assim, muito no Ministério Público, no Poder Judiciário também, nós praticamente não temos aposentadorias, elas são raríssimas. Os colegas vão até os 75 anos. Nós não temos nenhum caso de aposentadoria precoce, ao contrário, nós somos superavitários na Previdência porque nós nos aposentamos muito poucos, né? Isso faz com que a carreira tenha ficado paralisada, né? Então, eu já tenho 25 anos de carreira, já estou há 16 anos na final e eu sou 88 na antiguidade para ser procurador de justiça. Nesse ritmo, por exemplo, meu caso pessoal, nesse ritmo, eu não serei procurador, eu me aposentaria promotor de justiça daqui a 15 anos. O que aconteceu? A minha geração, a geração à minha frente, a geração posterior, elas passariam em branco no exercício das funções importantes do Ministério Público, e a gente sabe que a gente precisa estar conectado com a sociedade, conectado com tudo, e tem um tempo da nossa vida em que isso acontece. Depois do tempo, as pessoas vão tendo outras preocupações, e nós não podíamos exercer o poder. Aí nós começamos uma grande pressão interna da classe, e aí houve a mudança da lei e permitiu que o promotor pudesse ser procurador-geral. Aí então eu acabei sendo o primeiro subprocurador-geral promotor e na sequência fui escolhido pela classe, nomeado pelo governador Sartori, como o primeiro promotor de justiça. Mas como é que era antes, Na sequência, depois eu saí e o doutor Dalazen, que também é promotor, acabou exercendo o mandato por 2 vezes, e agora eu concorri, tudo normal, concorri de novo, fui o mais votado na eleição, e fui escolhido também pelo governador Eduardo Leite como procurador-geral de novo. Também eu sou, então, teria 2 paradigmas. Eu fui o primeiro promotor e sou o primeiro ex-procurador-geral a voltar ao cargo de procurador-geral também, pela via correta, eleição, mais votado, escolha. Isso também é algo que eu recebo assim, com muito carinho, assim, que são 2 paradigmas que eu consegui quebrar na instituição. Isso a questão da política de Estado, ela é importante, assim, porque, mas ela poderia ter sido diferente se tivesse ganho, por exemplo, a minha oposição.
né? Porque o que a gente tem dito aqui? A gente vai aprendendo a ser procurador-geral, porque não está no concurso ser procurador-geral. O concurso é promotor, fazer processos. Aqui a atividade é da política institucional, das relações, de tu administrar realmente orçamento, pessoas, lidar com o sindicato, lidar com toda a complexidade que é quase que uma chefia de Estado. Não se aprende da noite para o dia. Então, a gente tem tido uma política aqui que tem sido importante, de que aqueles que vêm ocupando o cargo de procurador-geral venham trabalhando junto na administração e venham aprendendo esse outro lado da atividade, que é muito diferente da atividade fim do promotor, né? E nós temos tido, assim, o reconhecimento da classe, né? Então, veio lá desde, teve o Roberto Bandeira Pereira, depois o Mauro Renner, a Simone, o Veiga, eu, o Dalazen. Todos vemos assim nessa linha de relação com a Assembleia, relação com os poderes, trabalhar na administração. Aí tu aprende a lidar com esse tipo de problema e atividade que é completamente diferente da atividade fim do promotor de justiça. Então, isso tem sido importante. Chegou no momento... A gente dá uma estabilidade assim, para o Estado, para a carreira, sim. Isso é importante. Chegou no momento em que o Ministério Público, eu lembro disso na gestão passada do governo do Estado e até em alguns momentos da atual gestão do governo do Estado, em que o algodão entre os cristais, entre executivo, judiciário e até legislativo, mas não tanto, mas principalmente entre executivo e judiciário, que na gestão passada do Sartori tiveram uns enfrentamentos fortes, o algodão entre os cristais era o Ministério Público. Então, isso mostra um grau de maturidade, né? É verdade. Porque o que nós não estamos vendo em relação, né, ao que se via, né, muitas vezes, né, que hoje não tem acontecido no Rio Grande do Sul, é a história dos holofotes. O promotor que está lá para fazer sensacionalismo e para fazer as manchetes dos jornais. O que a gente vê hoje no Ministério Público é uma postura muito firme, mas é uma postura moderada, discreta, legalista ao extremo, mas que não está ali, digamos assim, buscando holofotes, luzes. Pelo contrário, eu vejo trabalhar muito nos bastidores. Mas eu tenho uma pergunta agora, que a gente está muito nas amenidades, né? É muito nas amenidades. Agora eu tenho uma pergunta mais forte para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu, como cidadão, eu fico feliz de ver a sua qualidade no lugar certo. Muito obrigado. No lugar certo. Mas nós temos coisas no Brasil que destoam, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que não é... Tem dois lados muito radicais, né? Mas também aproveitou-se esses lados radicais para politizar a justiça. E a minha pergunta ela vai ser profunda aqui. O STF, do jeito que está hoje, aceitando a politização, partidos que perderam, que tiveram a sua perda no voto, vão lá e tentam e jogam o STF para cima de decisões do partido que está no poder. Primeira pergunta, o senhor não acha que as decisões judiciais já estão muito dentro da política e tornando isso a justiça mais política do que uma justiça, principalmente se tratando de STF? E outra, dentro dessa questão aí, onde mesmo do cargo que o senhor ocupa, não deveria o STF ter apenas juízes de verdade, de carreira, para que pudesse trazer essa maturidade que nós temos tendo hoje no Ministério Público através de uma das figuras como a sua? Olha, bem importante as tuas questões, né? São questões efetivamente do dia a dia, são questões importantes e graves que vem acontecendo no país. Primeira delas, né? A politização da justiça, ou a judicialização da política, ela chegou num extremo, assim, tá? De bastante, que realmente torna, assim, difícil, peculiar, e acaba, muitas vezes, o Poder Judiciário entrando em esferas que são do administrador da política. Eu tenho tido, assim, e quem assistiu os meus discursos oficiais, inclusive na minha posse e na anterior também, eu sempre digo, né? Não cabe ao Ministério Público entrar no mérito administrativo. Quem decide é o prefeito, é o governador. A gente não pode entrar no mérito das decisões, salvo ilegalidade e inconstitucionalidade.
Nós temos um papel de criar, de fazer com que as políticas públicas de Estado e previstas em lei aconteçam. E aí a gente provoca, na área da infância e juventude, na área da probidade, na segurança pública, a gente provoca os órgãos de Estado a se movimentar. Mas nós não podemos entrar no mérito das questões. O que me parece, assim, que é uma tônica, talvez o Lara já tenha ouvido eu falar isso, e tu colocaste bem, Rogério, é o seguinte, quem judicializa é a própria política, né? Então, isso eu falei, inclusive, no meu discurso de posse agora em junho, quando teve esse questionamento, e eu falei de ofício no meu discurso. Por exemplo, vai para a Assembleia, vai para o Congresso e vai para o voto e perde. A turma que perde, judicializa. Bom, então sempre quem está judicializando a política é a própria política. É verdade. O judiciário não age se não provocado. Nenhum deles vai lá e diz, eu vou fazer... Não, ele é provocado. Alguém demandou, né? Então, isso vem acontecendo muito porque quem perde na política tenta reverter na área jurídica. Isso eu tenho uma compreensão muito clara e eu ajo assim. Verdade. A gente recebe muito aqui, tá? O que eu faço? Olha... Perdeu lá, não é ilegalidade, não é inconstitucionalidade, é da vida. É da vida, amigo. Não vai ser aqui que tu vai resolver. Acho que se o Supremo tivesse exatamente esse cuidado que eu tenho a pretensão assim, de ter, deveria diminuir muito esta intervenção do Supremo em questões diretas da política, né? Porque mesmo provocado, ele poderia dizer, olha, isso aqui é matéria lá do Congresso, isso aqui é matéria do Executivo, e não interferir. Eu acho que é aí que está, que é um cuidado assim, que eu tenho muito aqui, da gente fazer a separação e não tentar interferir onde não é o nosso papel, né? Por outro lado, na questão da formação do Supremo, tem vários projetos lá, antigos, né, que de alguma forma melhorariam, talvez não todos, né, mas se tu tivesse, por exemplo, que nem é no STJ, né, tu tem o 5º do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, do Judiciário Estadual, do Judiciário Federal, da OAB e um ou outro que pode ser nomeado diretamente. Então, tu teria, assim, um pouco mais de... talvez menos politização nas decisões. Mas eu tenho tentado agir e falar dessa forma, sabe? De que a gente pode fazer a separação e, ao mesmo tempo, deixar o recado de que quem tem politizado é a própria política, quem perdeu tenta reverter no judiciário. Olha, não, tem fundamento que tu está dizendo, Forcolém, e eu concordo contigo. Hoje nós temos... Mas quem tem que dar um limite, justamente, eu acho que é isso que o doutor está falando, quem tem que dar o limite é o próprio STF. Dizer, não, como ele dá o limite lá, assim como o Aras tem dado o limite, como procurador. Sim. Não, aqui não, mas o que nós estamos... Mas para isso o STF teria que ser também com pessoas de carreira. Exato, é a minha opinião, eu concordo contigo e eu acho que o doutor Marcelo, que daí vai verificar com todo o jeito técnica dele, com toda a fidalguia, disse, olha, se fosse como na outra corte, a coisa andaria melhor. E outra, eu vou mais longe. Seria menos politizada também. Aqui, nas nossas instâncias para o cidadão comum, tudo é respeitado, né? Até o direito, vamos por crime, para o penal, até o direito do bandido é respeitado. Sim. Porque ele vai responder pelos seus crimes, ele vai ter o direito ao advogado. O Ministério Público vai denunciar se concorda lá com o inquérito do delegado ou não, ou manda investigar de novo, ou faz uma denúncia maior que o delegado, que ele enxergou que o delegado poderia fazer, e o judiciário vai aceitar. Então, é tudo, né, dentro do rito processual normal. O que nós estamos vendo no Brasil é que hoje o Ministério Público, lá em cima, não nas instâncias aqui, lá em cima o Ministério Público não é ouvido, ele não é visto. O Aras fica lá dizendo, isso eu estou optando por não, e está acontecendo prisões, verdadeira caça de pessoas. E veja, eu não estou defendendo as pessoas que ofendem nas suas opiniões, que eu acho que quem ofende a opinião perde o argumento, mas tem todos os ritos processuais para essa pessoa responder. Mas prender por ofício lá, pela sua própria mesa, eu sou a vítima, eu sou o acusador, eu sou o juiz e vou ainda, né, eu vou julgar tudo isso aí. Então, isso aí, na minha opinião, é um desrespeito ao trabalho
que o Ministério Público vem desenvolvendo em todos esses anos. Sim. E tem lá um procurador-geral da República que tem que ser ouvido nessa situação, né? Doutor Marcelo, Ministério Público e Covid, como é que foi a atuação até aqui? E se, a partir daqui, doutor Marcelo, como é que é a visão do Ministério Público sobre o que está se chamando aí de passaporte vacinal, né? Não é um passaporte vacinal, mas né, a possibilidade que alguns países já estão fazendo é o seguinte, ó, pode entrar aqui na loja, no shopping, enfim, no restaurante e tal, se comprovar que tomou a vacina ou que já foi infectado e está com seus anticorpos aí, já está imune, né? Ao menos em tese imunizado, que seria isso, o tal passaporte vacinal, que muita gente se coloca contra, né? Outros, muitos a favor, e eu gostaria de saber assim, qual a posição do Ministério Público, isso está chegando aqui, está chegando, o Melo aqui quase fez, mas não fez, né? É a tal do passaporte vacinal. A atuação do Ministério Público durante a Covid e daqui para frente, essa questão, como é que é encarada pelo Ministério Público do passaporte vacinal, doutor Marcelo? Outra questão bem importante. Nós atuamos durante a Covid assim, de uma forma bem preventiva, bem organizada, e acho que tivemos um papel relevante. Duas questões. Nós somos o primeiro Ministério Público brasileiro a voltar à atividade presencial, e nós somos a primeira instituição pública do Estado do Rio Grande do Sul a voltar à atividade presencial. Nós aqui, eu, o pessoal da administração, nós só paramos 40 dias lá em março, abril do ano passado. Os outros, todos os dias eu trabalhei presencial aqui, claro, fazendo também reuniões virtuais, mas sempre aqui direto no meu gabinete, e o Ministério Público aos poucos foi voltando. Hoje nós estamos com 75% já presencial, e eu quero agora, a partir de outubro, já chegar a 100%. Né? Então, isso é uma questão importante. Bacana. Nós tivemos, assim, alguns embates difíceis no ano passado, especialmente em relação a alguns prefeitos e tal, porque qual foi a nossa posição? Nós entendemos assim, que tinha que ter uma hierarquia de normas e que nós não poderíamos fazer juízo de valor sobre elas. É bem simples, tá? Então, por exemplo, a União, o Ministério da Saúde regulamenta, depois a Secretaria de Saúde do Estado e depois dos municípios. Nós entendemos assim que não poderia haver a quebra dessa hierarquia sob pena de virar uma confusão geral. Então nós, por exemplo, mas vocês concordam com isso? Aí eu disse assim, não, aí é bem o que nós falamos antes da judicialização da política. Eu não vou judicializar a questão da saúde, eu sou promotor, eu não sou médico. Mas tu acha que... Aí eu diria assim, eu não acho nada. Quem disse, a Secretaria de Saúde disse isso, eu acho isso. Foi um exercício mesmo assim de humildade nosso, de eu não tenho que discutir o que a saúde está dizendo. Eu tenho que fazer cumprir, para que a gente tenha uma organização e não vire, assim, aqui embaixo, uma confusão geral, que cada um faz uma coisa. E nós tivemos essa posição muito firme. Aí tivemos alguns enfrentamentos, inclusive aqui em Porto Alegre, com os prefeitos, em outros lugares, porque nós entendemos que eu não ia discutir o detalhamento da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde. Se eles disseram, nós vamos cumprir. Que era uma forma da gente ter uma coerência em relação a tudo isso. Houve um desgaste no início, mas depois todos acabaram entendendo, e acho que foi importante nós ter assim, uma sintonia geral. Muitos prefeitos reclamaram, mas eu me elegi, eu tenho minha política. Não, tu tem a tua política para tudo. Numa pandemia, nós temos que ter esses cuidados e não ficar um querendo inventar a roda para o outro. Porque começava assim, o de lá fez, o daqui quer fazer, e aí nós perdíamos o controle de tudo. Então foi importante, nós tivemos uma atuação bem assim, uniforme, e nós tivemos raras judicializações, raras. Tudo foi na conversa, na orientação, na recomendação. Isso assim foi bastante importante assim essa atuação. Quanto ao passaporte vicinal, Lara, eu sou a favor, tá? Eu acho o seguinte, é a questão da ciência, é da mesma lógica. Se está provado que a vacina é eficiente no tocante a diminuir a contaminação, no tocante a diminuir a internação, diminuir as mortes,
Bom, a tua liberdade de não tomar, ela tem um limitador que é onde ela não ofenda outras pessoas. Né? Então, por exemplo, num prédio público ou num prédio privado, num comércio em que a pessoa é dono, ela pode sim botar restrições. Ela pode. Aqui não pode fumar, aqui não pode entrar sem camisa, aqui não pode entrar de boné e aqui não pode entrar sem vacina. Eu acho perfeitamente possível. Inclusive, eu declarei publicamente que o ideal era que tivessem decretos municipais organizando, regulamentando e protegendo especialmente o comerciante, o empresário do setor privado que quer fazer esse tipo de restrição. Acho importante que tenha a regulamentação. Não tenho, assim, evidente que tenha discussão, eu não sou o dono da razão, né? Mas acho que passa longe de ser concreta essa ideia da minha liberdade de ir. A tua liberdade é lá na rua. Vai onde tu quiser lá na rua. Num prédio que seja público, num lugar onde tenha muitas pessoas, ou num lugar privado, não, tu tem que respeitar aquelas regras ali. E acho, sim, que as pessoas têm que se vacinar, sim. É uma questão de saúde pública. Nós estamos chegando a quase 600 mil mortes no país, quase 35 mil mortes no estado. Teve todos os problemas aí. Então, eu sou francamente a favor do passaporte vicinal de uma forma regrada e organizada. Doutor, agora saindo um pouco desse assunto, vou fazer uma outra pergunta para o senhor. A partir da lei de abuso de autoridade, mudou algum aspecto na atuação do promotor? Olha, a lei ali, nós somos contrários àquela lei, nós fizemos manifestações contrárias enquanto ela tramitava, porque ela realmente trouxe nuances assim que eram vinganças, né? Em relação a alguns advogados, em relação a alguns excessos lá da Lava Jato, e aí, como uma certa vindita, botaram na lei algumas condutas. Eu te confesso que eu não tive nenhum caso aqui no Rio Grande do Sul de promotor que abusou da autoridade, que tenha vindo notícia ao procurador-geral ou quando eu era subprocurador-geral, desde a vigência da lei. Nós não tivemos nenhum caso. Ou seja, a gente passou a ter um pouco mais de cuidado, e aí, assim, acho que é importante nas entrevistas coletivas, no dizer o nome das pessoas, né? Alguns cuidados, nós fizemos uma orientação interna para ter cuidado nessas questões, que são as mais, assim, evidentes, né? Mas nós acabou, assim, que todo mundo se adaptou e nós não estamos tendo, assim, problemas internos em relação a isso. Não, Forcolém, eu tô pensando aqui, né? Eu ainda fico realmente impactado, porque nós estamos vendo uma instituição que tem uma política de Estado. Uhum. E essa política de Estado, muitas vezes, ela acaba sendo o Ministério Público, como eu disse aqui antes, o algodão entre os cristais. Doutor Marcelo, esse papel, né, me parece que o senhor faz muito bem isso. E a ponto do seu antecessor, que foi o seu substituto, o Fabiano Dall'Azen, que também foi um grande procurador-geral. Hoje, esse know-how aí de ser algodão entre os cristais e de dialogar muito, de procurar fazer, né, o meio-campo entre executivo, judiciário, no próprio legislativo, isso acabou guindando também o próprio seu antecessor, que foi seu substituto à época, Fabiano Dall'Azen, galgar um espaço nacional, né, que não deixa de ser do Rio Grande do Sul também, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque é a representação do Rio Grande do Sul num espaço nacional entre o Ministério Público de todos os estados brasileiros, não é isso? É isso. Inclusive, nós, esta semana aqui, agora, do programa, nós estamos recebendo os procuradores-gerais de todo o Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público, todos nós estamos recebendo para um evento aqui conosco, né? E o Dall'Azen está organizando comigo a recepção deles, enfim. Eu acho que isso tem sido importante, esse papel. Não fomos só nós, né? Outros colegas no passado também fizeram. Mas o que aconteceu, assim, de todos os poderes de Estado e as instituições, nós temos esse símbolo de estar perante o Judiciário, perante o Executivo, perante a Assembleia,
E nós acabamos, assim, criando relações e relações de confiança, né? Então, muitas vezes, por exemplo, é muito como o presidente do tribunal não tem tanta relação com o governador quanto nós, nem com a Assembleia Legislativa, né? E tu foste um presidente que fizeste, assim, com muita competência essas relações também, Lara. Então, a gente tem esse vínculo para lá e para cá, e quando tu cria relações de confiança, elas funcionam bem. Então, por exemplo, eu tenho liberdade de falar todo dia pelo telefone com o presidente do tribunal, e também com o governador, e também com o presidente da Assembleia. Então, a gente vai criando o Tribunal de Contas, o Defensor Público, a gente vai criando, assim, uma sintonia e uma relação de confiança, que às vezes, quando dá uma estremecida, e até em contrário que alguns organismos de imprensa que gostam da briga para fazer a divulgação, a gente acaba amenizando, resolvendo, encontrando soluções, né? Porque a ideia, assim, eu sempre acho, assim, que não é na briga que se resolve nada, né? A gente resolve na conversa, no diálogo, cedendo um pouco, avançando um pouco, olhando o lado do outro, compreendendo a dificuldade de cada um. Então, nesse papel, tem sido, assim, importante, né? Muitas coisas que a gente faz, e tu sabe disso, elas não aparecem, porque elas são nos bastidores, mas, com certeza, essa harmonia que hoje tem, não só hoje, também vinha do governo anterior, né, vem desde a tua passagem também, essa harmonia entre poderes, instituições, ela favorece muito, assim, a política do Estado. Veja, nós tivemos, inclusive, na lei orçamentária, acordo, todo mundo cedeu um pouco, todos cedendo parte do orçamento para ajudar na Covid. Então, são tudo coisas que a gente vê, que é tipo um novo Rio Grande, assim, né? Que não é só no grenalismo, não é só no Chimango e Maragato. Nós perdemos muito tempo com isso. Perdemos muito poder nacional com isso. Então, essa ideia de dialogar e construir, eu acho que ela tem sido importante para todos nós. E o Ministério Público tem também esse papel institucional e de bastidores bastante relevante. Fique conosco, já voltamos. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Corsan, onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Estamos de volta com Live News, que hoje recebe aqui o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Dornelles. Recebemos também o Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e ele,
a grande estrela, apresentador da TV Bandeirantes, Rogério Forcolém, um homem especialista em segurança pública, né, já foi chefe da Defesa Civil do município de Novo Hamburgo, um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Associação do Ministério Público. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. 80 anos de associação. Qual é o papel da associação, doutor João Ricardo? Muito boa tarde, um prazer estar contigo, deputado Lara, com todos aí também da Bandeirantes. Uma saudação especial ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Marcelo Dornelles. Olha, o papel da Associação do Ministério Público, como foi dito na apresentação completa, 80 anos, agora no próximo dia 8 de outubro, é de congregar os membros do Ministério Público, defender a imagem da instituição e os interesses dos membros do Ministério Público, da ativa e inativos também. E temos também conosco, nos associados, no corpo de associados, os nossos pensionistas também, que são esposos ou esposas de membros do Ministério Público que, lamentavelmente, não estão mais conosco, né? Nós estamos com 1.036 associados ativos e é um motivo de muito orgulho sermos a instituição da área jurídica mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, a segunda do país. No país só perdemos para São Paulo, que completou esse ano 82 anos de existência. Doutor João Ricardo, nós vimos falando aqui um pouco antes da sua chegada aqui no programa sobre esse trabalho, né, de algodão entre os cristais, sobre esse trabalho de extremo diálogo que a direção do Ministério Público vem fazendo, né, aí nos últimos anos, aí pode-se falar em década, né, com certeza, e de forma inédita nós conseguimos ver, a Assembleia do Rio Grande do Sul conseguiu ver um acordo entre a direção do Ministério Público, né, uma convergência entre a direção e os servidores para a formatação de um plano de carreira, que é coisa difícil. Um plano de carreira que não onera os cofres públicos, é mais difícil ainda, porque geralmente quando tu fala em plano de carreira, vai vir um prejuízo. Não, tem um plano de carreira que não onera os cofres públicos, né? Isso é um trabalho de muito diálogo da nossa direção, doutor João Ricardo. Como é que vocês enxergam esses avanços aí no Ministério Público? Sem dúvida nenhuma, isso foi um trabalho de muito diálogo que a Administração Superior do Ministério Público, hoje representada pelo Dr. Marcelo Dornelles, fez junto aos nossos servidores, né, que evidentemente tem uma associação e um sindicato próprio deles e trabalharam bastante junto à administração em primeiro, era uma reivindicação histórica deles, conseguiram construir um texto junto com a administração que fosse paulatável para a administração com responsabilidade, né, justamente para não ter ônus aos cofres públicos, e também da própria administração, que conseguiu com muito êxito um trabalho junto aos parlamentares de esclarecimento para que o projeto chegasse a bom termo, como chegou com a aprovação por unanimidade, o que foi uma conquista histórica para os nossos servidores, né, e merece os aplausos aí pelo trabalho que eles fizeram e, sobretudo, pelo que a administração fez, porque essa construção é muito difícil, a gente sabe disso, né, e foi uma construção que teve que ser feita a muitas mãos para que todos os interesses pudessem, se não ser atendidos na totalidade, fosse pelo menos o possível para que o Parlamento Gaúcho aprovasse como efetivamente o fez. Doutor Marcelo, conta para nós, doutor Marcelo, numa época de radicalismo, que tudo parece que tem que ser atropelado, que tem que passar o trator por cima, esse trabalho vem garantindo avanços, esse trabalho de diálogo, de concertação entre as diversas partes, vem garantindo avanço para o Ministério Público. E o que isso repercute na sociedade, doutor Marcelo? É evidente que queria cumprimentar o nosso presidente, aí, o João Ricardo, querido amigo. O João Ricardo também se enquadra nesse perfil que a gente vem conversando, de dialogar, de construir soluções, né? De não criar confusões.
E ele tem a forma como ele trabalha na associação e conosco, etc., também tem garantido enormes avanços internos para o Ministério Público. E a repercussão na sociedade é que, como em qualquer função, né, como em qualquer carreira, se as pessoas estiverem bem, estiverem confortáveis, estiverem felizes do que estão fazendo, elas trabalham com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais comprometimento. Então, isso faz com que o resultado seja alcançado lá também para a sociedade. Então, eu acho que é comum. Acho que quando todos estão bem, estão avançando, estão tendo boas condições de trabalho, o resultado é um trabalho mais efetivo, e o trabalho mais efetivo, no caso do Ministério Público, repercute em favor da sociedade. Ô Forcolém, o que eu estou depreendendo dessa aula que nós estamos tendo aqui, né, esses homens de Estado, é que é o seguinte, ó, menos intriga e mais entrega. Os políticos têm que aprender isso. Efetividade. Né? Nós todos que temos, né, temos algum tipo de liderança no Estado, no Brasil, menos intriga e mais entrega. É muita intriga, é muito disse que isso, disse que aquilo, porque eu sou contra isso, sou contra... Tá, mas é entrega, cadê? Se vê pouca entrega. Disputa, né? De beleza, né? É menos intriga e mais entrega, né? Nós estamos vivendo a época da intriga, redes sociais, intriga. Tem até robô fazendo intriga aí. Neste momento, quantas cidades contam com o trabalho efetivo do Ministério Público? Quantas comarcas, pode ser chamada de comarca, se é que pode ser chamado, doutor Marcelo? Quantos municípios tem? Praticamente todo o estado é coberto pela nossa atividade, né? Porque os municípios, a comarca, né? Como você, nem todos sabem, às vezes a comarca congrega 3, 4 municípios, então o Ministério Público está representado em todas as comarcas. É evidente que nós temos mais de 100 vagas para prover, então nós temos assim colegas que trabalham em mais de uma cidade, em mais de 2, 3 cidades. Então, evidentemente que não consegue prestar o trabalho como gostaria, mas nós também não conseguimos preencher essas vagas por causa de falta de recursos também orçamentários, né? Então, eu tenho que também jogar com isso. Eu não tenho condições como gestor de fazer um concurso público e nomear 100 membros que eu não teria condições de pagá-los, né? Porque o nosso orçamento vem sendo discutido na Assembleia e congelado e restringido em virtude de toda a discussão da situação financeira do Estado, e a gente vem sendo parceiro de muitos anos. Então, nós temos lugares onde nós não temos o promotor titular, mas nós temos pelo menos um substituto que vai lá 2 vezes por semana e atende a comunidade. Então, nós não temos nenhum lugar que não tenha a nossa atuação. E a tecnologia está ajudando nisso, porque se faltam 100 promotores, o jeito é apelar um pouco para a tecnologia. Como é que vocês estão atuando nessa questão tecnológica, presidente Marcelo? Muito. Sabe que uma coisa que eu fico muito feliz é que quando eu fui procurador-geral a outra vez, há 4 anos atrás, ou seja, muito antes da pandemia, antes de eu sair, eu já tinha colocado uma sala virtual como esta aqui em cada promotoria de todo o Estado. Não tinha nada a ver com pandemia e nós já tínhamos pensado isso, e antes de eu sair nós já tínhamos essa estrutura, que era uma câmera, o programa de computador que tu possa fazer. O que era? Era exatamente isso. Por exemplo, exemplos bem concretos, né? Nós temos dificuldade de prover lá no nosso Itaqui, lá na fronteira. Então, o promotor para ir de Uruguaiana ou de São Borja, Itaqui, ele tem que andar 150 quilômetros, entendeu? Aí a gente pensou, não, tu tem um servidor nosso lá, que poderia marcar as audiências, as coisas lá, as pessoas da comunidade iria à promotoria e o promotor atenderia lá de Uruguaiana, pela virtual, que nós estamos fazendo aqui, a situação lá do Itaqui. Então, foi coisas assim que eu já vinha pensando e viemos estruturando, e isso tem facilitado muito, sim, muito. Nós diminuímos muito as viagens, diminuímos diárias. Hoje se faz reunião com Brasília, direto do seu gabinete, com São Paulo. Então, isso efetivamente tem aproximado, assim, o nosso trabalho da comunidade, seja onde, mesmo que haja uma distância maior e não tenha um titular. Ô Forcolém, nós estamos chegando no final do nosso programa, hoje mostrando um pouco, né, a parte interna e o trabalho externo do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
Doutor João Ricardo Santos Tavares, eu vou pedir que o senhor, então, deixe aqui o seu recado, alguma coisa que nós não tenhamos falado, que convide aí, né, para as comemorações dos 80 anos da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e nós teremos aí depois para o fechamento com o doutor Marcelo Dornelles. Por favor, fique à vontade para colocar, enfim, o seu recado aí, doutor João Ricardo. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para a associação vir aqui registrar esse momento tão importante para todos nós, que são os nossos 80 anos, que serão completados, como eu disse, no próximo dia 8 de outubro. É uma história que foi construída a muitas mãos, né? Nós estamos agora estruturando um memorial que foi ainda criado na gestão passada da minha antecessora, a doutora Marta Beltrame, e estamos lá recuperando essa história dos 80 anos. Pretendemos ainda este ano editar 2 livros, né? Um livro ilustrativo contando desde a criação em 1941 até as conquistas depois das sedes próprias, da nossa sede campestre, que inclusive o deputado Lara sabe, a Assembleia Legislativa usa e já usou algumas vezes e continua sempre à disposição de todos para que pretendem utilizá-la, né? E vamos fazer também um livro de histórias, registrando os principais momentos com a fundação da nossa escola superior, que é o braço cultural do Ministério Público, que nasceu dentro da associação, da nossa Sicredi MP, que temos também lá dentro da associação. O doutor Marcelo Dornelles foi presidente lá também. Vamos fazer a recuperação da história dos 27 presidentes que nós tivemos nesses 80 anos. Enfim, nós temos diversas atividades e optamos por não fazer um grande evento festivo. Em comemoração aos 80 anos, nós vamos fazer apenas um coquetel interno no próximo dia 8, em respeito ainda à pandemia que ainda está entre nós, infelizmente, e também pelas mortes de pessoas que nós ainda temos e tivemos doentes, a perda de entes queridos, inclusive entre colegas do Ministério Público que tombaram pela pandemia, e optamos então em respeito a esse acontecimento trágico que tivemos aí desde 2020, e não fazer uma grande comemoração, embora a data merecesse, né? Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento de comedimento. Da nossa parte aqui da Associação do Ministério Público, quero dizer que o nosso relacionamento com a administração superior não foge a isso que o doutor Marcelo disse externamente também. É de muita transparência, muito diálogo, muito respeito mútuo entre as atribuições que cada um de nós temos nas suas funções, né, nas nossas funções que exercemos, e nós compreendemos também na associação que só há uma saída para construirmos soluções, que é com muito diálogo, com muito respeito às diferenças, e só assim é que conseguimos construir boas soluções para os problemas que nós temos, tanto internos como externos. E assim temos nos pautado e temos tido uma relação entre a associação e a administração muito profícua, e entre a associação e a sociedade, assim como o parlamento e as demais instituições do Estado, sempre muito respeitosa, tentando construir uma solução para todos e que seja boa para o Rio Grande também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor João Ricardo. Uma palavra que está fora de moda, parece que isso não lacra na rede social, é respeito. Isso está fora. Hoje, na rede social, se respeitar, não dá ibope. Tem que esculhambar para dar ibope. Doutor Marcelo Dornelles, muito obrigado pela sua presença. Também doutor João Ricardo. Fique à vontade, doutor Marcelo, para, enfim, encaminhar aquilo que não foi dito. Se ficou alguma coisa ainda, por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui encaminhando para o final do nosso programa, contando sempre aqui, né, com a boa vontade, o trabalho dos técnicos da Band, a nossa diretora Cissa Kramer, grande Rogério Forcolém, né, hoje sem a presença do Milton, mas também, né, bem guarnecido aqui pelos técnicos da Band e por essa maravilhosa equipe. Doutor Marcelo Dornelles, fique à vontade para fazer o seu encaminhamento. Só o meu agradecimento. Acho que foi uma conversa importante, significativa, respeitosa, de muito conteúdo, né? Todas as colocações, perguntas de vocês, né, foram de profundidade, nos permitiram falar algumas coisas, e num tempo, né, que em televisão é tão difícil, um tempo assim que tu possa abordar e explicar as tuas ideias, as tuas posições. Eu fico assim muito feliz e agradecido
com esse programa, tá? Muito obrigado e contem conosco, contem com o Ministério Público sempre que precisar. Até a próxima semana e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa, canal do YouTube, Live News RS, tudo junto. Obrigado pelo convite, ótima participação aqui. Eu que te agradeço, querido. Grande Forcolim. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado aí.